Dando continuidade ao nosso estudo, vamos ver aqui o item de número 17. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Olha a consolação. Olha a orientação correta e justa, alinhada com as verdades divinas. E é isso que a doutrina faz dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas ações, quando nos alinhamos perfeitamente com ela. Olha, meus irmãos, que me perdoem as outras convicções religiosas. Eu digo é para mim. Eu não consigo enxergar nada, absolutamente nenhuma filosofia, nenhuma ciência que nos apresente algo tão profundo, tão belo, tão correto, tão justo quanto essa doutrina. Para mim, eu não consigo ver nada que a supere. Então, nós estamos em contato com algo fabuloso, as verdades divinas nos sendo apresentadas de maneira clara, límpida, correta, justa. E afastando de vez qualquer hipótese, por menor que seja, de acabar com a nossa existência de forma antecipada. E continua aqui, apresenta-nos os próprios suicidas, olha só, a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram. Veja só, os nossos irmãos que cometeram esses atos, eles nos dão notícias dos resultados que conseguiram, resultados nefastos, dolorosos, resultados que, de alguma forma, causaram um atraso no seu caminhar na linha evolutiva para frente, para o alto. Estão se atrasando, estão caminhando mais lentamente. E prova que ninguém, absolutamente ninguém nos universos pode violar esta lei, que é a lei de Deus, que é perfeita. Ela é inviolável, ela é perfeita. Se mexer algum detalhezinho, pronto. E graças a Deus que nós não podemos fazer isso. E essa lei, ela proíbe que rejeitemos a oportunidade de reencarnar para fazer o nosso progresso. Não só para o nosso progresso. Sim, o nosso progresso ele vai ocorrer, mas na atual condição em que estamos, o nosso progresso ele depende de um detalhe, da autolimpeza, de nos limparmos, nos lavarmos e retirarmos as nossas mazelas, os cascões mal cheirosos que nos adoecem, que nos enlouquecem, que nos entristecem. É para isso que reencarnamos. É para nos livrarmos definitivamente dessas coisas. E Jesus, ele nos deu a dica: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará da dor, do sofrimento, do choro, do suicídio, etc, etc. Seremos felizes. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade se apresenta clara e límpida na doutrina espírita.
não conheço coisa melhor. Se algum dia aparecer, coisa que eu realmente não creio nisso, mas se, sei lá, aparecer, eu vou para lá, se for melhor. Mas dentro de mim, eu tenho a certeza que não há coisa melhor. E continuando aqui. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em sair, em daqui sair, antes que Deus o haja ordenado. Olha esse trecho, né? A informação que nos traz. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos não são menos terríveis do que aqueles que eles tinham, que eles passavam quando estavam encarnados. Nem por serem temporários e não eternos. Esses sofrimentos, nenhum sofrimento, ele é eterno. Não há sofrimento eterno. O sofrimento, como eu já disse antes, ele simplesmente é um ensinamento. Deveríamos até mudar esse nome no dicionário. Quando, ao invés de falarmos sofrimento, a gente fala ensinamento. Estou sofrendo, estou aprendendo. Então, aqui fica muito claro que a doutrina espírita, ela é o nosso portal para a felicidade. Eu vou reler aqui, ó. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis, e de natureza fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. Então, os nossos irmãos que cometeram este ato insano, eles nos avisam, olha, não façam isso, pelo amor de Deus. Eu estou sofrendo muito mais do que quando estava encarnado. Eu reclamei e reclamava dessas dores. Estou em situação pior. Porque na reencarnação, nós fazemos um aprendizado. Reencarnar é ir para a escola. Aliás, o universo todo é uma escola. Mas a reencarnação, até no nosso caso, é aquele beabá, né? Aquele aprendizado ainda menos aprofundado, pela nossa condição de altíssimo grau de ignorância em que estamos. Então, reencarnar é aprender. Sofrer é uma oportunidade para refletir. E algo que a doutrina nos diz, que tem gente que não acredita. Todas as dores que nós passamos, desde uma gripe, um resfriadinho, até um câncer, até uma lepra, até um problema grave que nos cause dores atrozes, tudo que passamos, tudo, tanto as coisas boas como ruins, elas são causadas por um único ser. Um único ser é responsável pelas dores que nós sofremos. Querem conhecer esse ser? É simples. Vai para frente do espelho. Somos nós mesmos. Ninguém nos
nos detona. Ninguém tem a capacidade de nos fazer mal. Somos nós que abrimos nossas portas mentais, abrimos nosso coração, abrimos as nossas defesas psíquicas e nos deixamos levar. É aquele: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não entre nessa. Não entre nessa. Quem tem que conduzir a vida somos nós. Não a vida vai nos conduzir. E aqui nos é dito mais o seguinte: o espírita tem vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. Olha, vários motivos para se contrapor a ideia do suicídio. O espírita tem. Vamos ver que motivos são esses para nós contrapormos a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. Quanto mais sofremos, quanto mais nos resignamos, nós vamos aproveitando esse sofrimento para o nosso aprendizado. E assim, nós galgamos os degraus da escala evolutiva. É dessa forma. E aí, com a certeza da vida futura, as agruras pelas quais passamos durante a nossa estadia, a nossa curta estadia na vida física, elas passam a ter um valor, uma importância muito mais reduzida. E muitas vezes até aquilo que muitos chamam de sofrimento, mal, dor, o espírita vê como oportunidade de aprendizado. Veja a diferença. E continua aqui, ó. A certeza, um outro item, a certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava. Se estava doendo muito, se estava difícil quando encarnado, quando nós cometemos esse ato insano, aí as dores serão mais incrementadas devido ao fato de que, ao perder o corpo, nós ficamos mais expostos à dor. É interessante, o corpo é como se fosse uma campânula que, de alguma forma, amortece os choques de que nos são dados através da dor e do sofrimento. Aí você tira essa campânula, você fica como se fosse um nervo exposto. Dói mais. Dói mais. E continua aqui, ó. Que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível. Quer dizer, se aqui estava doendo, não estava aguentando, aí vou morrer, comete suicídio, chega lá, vai doer mais, está o nervo exposto ali, a coisa fica mais dolorida, mais complicada. E continuando, ó, se engana imaginando que com matar-se vai mais depressa para o céu. Olha que infantilidade, né? Muita gente ainda pensa assim. Infelizmente. Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar.
doce ilusão. Eu vou morrer porque o meu amor se foi antes de mim, então eu vou me matar e vou encontrá-lo ou encontrá-la. Não vai. Ao contrário, você ficará mais afastado. Esse reencontro que iria acontecer naturalmente, ele fica mais afastado no tempo. A coisa vai demorar mais. E não é só isso. Quando nós cometemos esse ato insano, de alguma forma nós nos isolamos no plano espiritual. Nós mesmos, nós criamos uma névoa de remorso, de dor, de desalento, que o nosso amor pode até estar ao nosso lado, mas não conseguimos vê-lo. Só vemos o negro da noite, o negro da escuridão, e só sentimos a dor que foi multiplicada pelo fato de não termos mais o corpo físico. E continuando, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Quer dizer, se ele tinha um interesse de melhorar, de se livrar da dor, ocorre justamente o oposto. Ele vai incrementar a dor e vai se afastar das pessoas que ama. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Olha só, isto é a mais pura realidade. Quando nós compreendermos o funcionamento da nossa existência, que ela não se restringe só à existência na matéria. Somos seres do universo, somos seres imortais, viajantes do tempo, na direção do infinito. Então, quando compreendemos isso, quando todos tiverem esse conhecimento, não haverá mais suicídios conscientes. O que poderá acontecer são suicídios inconscientes. Quando alguém toma uma ação em relação ao corpo físico, imaginando que essa ação é benéfica, e ela não é, e o corpo não resiste. Aí é um suicídio inconsciente. O indivíduo não tinha a consciência de que aquele ato cometido iria levá-lo ao desencarne. E que atos que podem nos levar ao desencarne? Exagero na alimentação, alimentação inadequada, ingestão de substâncias nocivas. E hoje, então, nós temos isso à beça. Várias substâncias que entorpecem a nossa mente, mas que nos deprimem, que nos levam a uma condição de insolvência. Quer dizer, sem nenhuma perspectiva de solução. Então, a doutrina espírita vai nos mostrar não só como não cometermos o suicídio, mas também vai mostrar o suicídio consciente,
mas também vai nos ensinar a não cometermos o suicídio inconsciente. Embora o suicídio inconsciente tenha uma gravidade muito menor do que o suicídio consciente. Mas o ideal é que nenhum dos dois aconteça. Aprenderemos a nos cuidar, a não alimentarmos em nós sentimentos que nos levem ao desequilíbrio mental, físico, emocional. E isso tudo, de alguma forma, encurta a nossa existência. Nós vamos aprender, e hoje alguns já conhecem isso, que a doença não é resultado de elementos externos. A doença são coisas que nós mesmos criamos para nós. A doença, ela acontece de dentro para fora. A medicina oriental, ela nos diz, não existe doença. O que existe é homem doente. E nós adoecemos pela alimentação, não só a alimentação física, mas principalmente a alimentação errada, mental, a alimentação errada, emocional, cultivando emoções que vão minar as nossas forças físicas. E continuando aqui, temos o seguinte: comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras, ou seja, das doutrinas materialistas, a ele conduz, ou seja, nos conduzem ao suicídio, a lógica da doutrina espírita, aqui, a da outra, o evita, fato que a experiência confirma. Olha, alguém que crê na doutrina espírita, que conhece a excelência, a verdade, ali na doutrina espírita, e comete o suicídio, olha, não deve estar bem da cabeça. Alguma coisa aconteceu que o pensamento dele, o raciocínio lógico, desapareceu por algum motivo. Talvez um estado de loucura repentina, mas conscientemente cometer o suicídio, um espírito, eu considero algo impossível. Se ele realmente for espírita, que tem espíritas e espíritas. Tem gente que é espírita, mas navega em várias outras teorias existentes. Vai navegando, experimenta uma, outra, aquela ali vai me ajudar a curar o meu calo do dedão. Então eu vou lá, né? A doutrina espírita fica para depois. Aí é complicado. Mas aquele que realmente confia, conhece e pratica, olha, esse é o ponto mais complicado, e pratica a doutrina espírita, esse, meu amigo, de forma alguma ele irá cometer essa insanidade que é o suicídio. Bendita doutrina espírita. Bendito Jesus, que nos deu esse presente através de Kardec. Obrigado, Jesus.
é muita paz. Graças a Deus.